Bem-vindos a mais um episódio no universo dos personagens lendários. Hoje, vamos nos aprofundar, mas não para falar de um herói nem de um vilão, e sim de alguém que desafia essas classificações simples. Hoje exploraremos a figura majestosa e poderosa do monarca de Atlântida, o incomparável Namor, também conhecido como Submariner. Preparem-se para mergulhar na história deste complexo anti-herói, cujos poderes extraordinários e lealdade inabalável ao seu povo o tornaram um verdadeiro símbolo de força e desafio. Desde suas misteriosas origens como híbrido de humano e Atlante até suas façanhas épicas como protetor dos oceanos e sua relação ambivalente com o mundo da superfície, vocês descobrirão por que Namor é muito mais do que um personagem típico. Ele é uma representação das tensões entre o terreno e o submarino, entre o moral e o pragmático, e entre o dever e o desejo. Não se esqueçam de comentar quais outros personagens ou histórias do universo Marvel vocês gostariam de explorar nos próximos episódios. Estamos animados para conhecer suas ideias e continuar navegando juntos por essas aventuras. Você já se perguntou quem foi o primeiro mutante a aparecer nas histórias em quadrinhos da Marvel? Não é o Wolverine, nem o Professor Xavier. É Namor, o príncipe submarino. Um personagem fascinante que surgiu nas páginas da Marvel Comics em 1939, antecedendo até mesmo o Capitão América. Namor é um dos personagens mais antigos do universo Marvel e um dos mais complexos. Nem herói, nem vilão. Namor é o perfeito anti-herói que desafia classificações simples. Forte, arrogante e implacável quando necessário, mas também monarca dedicado e protetor. Criado por Bill Everett, Namor Mackenzie nasceu do improvável romance entre um capitão de navio humano e uma princesa de Atlântida, carregando em seu DNA a dualidade que definiria toda sua existência. Seu nome, Namor, significa o Vingador Alado na língua atlante, um título que ele honra com sua determinação feroz de proteger os oceanos e seu povo a qualquer custo. Recentemente, milhões de espectadores puderam conhecer uma nova versão deste icônico personagem em Pantera Negra, Wakanda para sempre, onde ele foi reimaginado como o protetor de Talocan, uma civilização subaquática inspirada na cultura mesoamericana. Esta adaptação para as telas mostrou apenas uma pequena parte da riqueza e complexidade que Namor possui nos quadrinhos. Ao longo de mais de 80 anos de histórias, ele já foi inimigo, aliado, amante, rei e revolucionário, às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Seu temperamento é tão imprevisível quanto o próprio oceano, capaz de mudar da calmaria para a tempestade em questão de momentos. Hoje vamos mergulhar nas profundezas para conhecer a história completa desse personagem fascinante. Prepare-se para uma jornada através dos 7 mares, conhecendo o governante de Atlântida, o defensor dos oceanos, o poderoso Namor. A história de Namor começa com uma expedição científica à Antártida no início do século XX. O explorador americano Leonard Mackenzie, capitão do navio Oracle, usava explosivos para quebrar icebergs durante sua missão. O que ele não sabia era que, sob a superfície congelada, existia uma colônia da antiga Atlântida. A princesa Fen foi enviada para investigar as explosões que estavam prejudicando seu povo. Contra todas as expectativas, Leonard e Fen se apaixonaram e se casaram, resultando no nascimento de Namor Mackenzie. Essa união improvável entre uma Atlante e um humano criou um ser único, que herdou o melhor de ambos os mundos, e algumas características completamente novas. Namor não era como os outros Atlantes, que tinham pele azulada, ele nasceu com a pele rosa, como seu pai humano. Mas suas diferenças não paravam por aí. As pequenas asas em seus tornozelos, que lhe permitem voar, eram uma mutação genética nunca antes vista em Atlantes ou humanos. Crescendo entre os Atlantes, foi educado para odiar os humanos da superfície, vistos como invasores e destruidores. Sua mãe Fen, entretanto, sempre tentou mostrar a ele que havia bondade também entre os humanos, como seu pai. Essa dicotomia marcaria para sempre a psique de Namor, criando um eterno conflito interno entre seus lados humano e Atlante. Quando jovem, Namor descobriu as terríveis consequências das ações humanas quando sua comunidade foi novamente atacada, desta vez por navios de guerra envolvidos em conflitos da superfície. Furioso, jurou proteger Atlântida a qualquer custo. Foi neste momento que seu povo nomeou oficialmente Namor, que na língua atlante significa o Vingador Alado, um título adequado para aquele que seria tanto protetor quanto algoz. Durante a Segunda Guerra Mundial, Namor inicialmente atacou os Estados Unidos, considerando-os responsáveis pelos danos aos oceanos. No entanto, ao perceber a ameaça maior representada pelas forças do eixo, especialmente os nazistas, ele se aliou temporariamente aos super-heróis da superfície,
incluindo o Capitão América e a Tocha Humana original, formando o grupo conhecido como Invasores. Esta aliança mostrou que, apesar de sua desconfiança em relação à humanidade, Namor era capaz de reconhecer ameaças maiores ao bem comum. Após a guerra, Namor sofreu amnésia e vagou pela superfície como um mendigo por décadas, até ser encontrado por Johnny Storm, a Tocha Humana do Quarteto Fantástico, que o ajudou a recuperar suas memórias mergulhando no oceano. Ao retornar à Atlântida, Namor descobriu que sua civilização havia sido destruída. Culpando a superfície, jurou vingança novamente, iniciando um ciclo de conflitos com o mundo humano que perdura até hoje. Este complexo passado forjou o caráter de Namor, orgulhoso, por vezes arrogante, mas profundamente comprometido com seu povo. Sua natureza híbrida, parte humano, parte atlante, parte mutante, o coloca eternamente entre dois mundos, nunca pertencendo completamente a nenhum, o que explica suas constantes mudanças de alinhamento entre herói e vilão. A trajetória de Namor nos quadrinhos é tão vasta quanto os oceanos que ele governa. Um de seus primeiros arcos importantes ocorreu durante a Era de Ouro dos quadrinhos, quando enfrentou a América em uma guerra unilateral, apenas para depois se aliar aos invasores contra a ameaça nazista. Esta dualidade definiu seu personagem desde o início, um antagonista que pode se tornar aliado quando enfrenta uma ameaça maior. A presença de Namor nas histórias da Marvel durante este período inicial foi tão impactante que ele se tornou um dos primeiros personagens a receber sua própria revista solo, demonstrando sua popularidade entre os leitores da época. Durante as décadas de 1950 e início de 1960, Namor desapareceu das publicações, um período que foi posteriormente explicado como o tempo em que ele sofria de amnésia e vagava pelas ruas de Nova York como um mendigo sem memória. Nos anos 60, com o renascimento da Marvel sob Stan Lee e Jack Kirby, Namor ressurgiu como um antagonista frequente do Quarteto Fantástico. Seu triângulo amoroso com Reed Richards e Susan Storm tornou-se uma das primeiras grandes histórias românticas complexas dos quadrinhos. A obsessão de Namor pela Mulher Invisível não era apenas uma paixão passageira, mas refletia seu desejo pelo mundo da superfície que ele simultaneamente desprezava e invejava. Em Namor, o inimigo, vimos como ele era capaz de inundar Manhattan em um ataque de fúria, apenas para depois arriscar sua própria vida para salvar os mesmos humanos que havia ameaçado. Esta ambiguidade moral se tornaria uma marca registrada do personagem, diferenciando-o tanto de heróis tradicionais quanto de vilões unidimensionais. Os anos 70 trouxeram novas dimensões para Namor quando ele se juntou aos Defensores, uma equipe de não-equipe que incluía outros personagens complexos como Hulk, Doutor Estranho e Surfista Prateado. Este grupo de outsiders permitiu explorar a complexidade moral de Namor, especialmente em arcos como a Guerra dos Sete Reinos, onde ele precisou equilibrar suas responsabilidades como rei com suas alianças na superfície. Durante esta época, Namor também enfrentou tentativas de usurpação do trono por Atuma e lidou com a difícil tarefa de modernizar Atlântida enquanto preservava suas tradições milenares. Nos anos 80, a Marvel decidiu dar a Namor sua própria série solo novamente, explorando mais profundamente os aspectos políticos e diplomáticos de ser um monarca submarino em um mundo dominado por potências terrestres. A série Namor, o Submarino apresentou histórias mais maduras, abordando temas como conservação ambiental, políticas internacionais e os desafios de liderar uma nação isolacionista em um mundo cada vez mais globalizado. Uma das histórias mais definidoras para o personagem foi Atlântida Ataca, um evento crossover onde Namor declarou guerra à superfície após provocações contínuas. A história explora como até mesmo os heróis mais poderosos da Terra tiveram dificuldade em lidar com o poderio militar de Atlântida, e como a determinação inabalável de Namor quase levou à destruição global. O que tornou este arco particularmente impactante foi que, diferente de muitos vilões, as motivações de Namor eram compreensíveis e até mesmo justificáveis sob certa perspectiva. Ele simplesmente protegia seu povo de ameaças reais, ainda que seus métodos fossem extremos. Nos anos 2000, Namor entrou em uma nova fase quando se tornou parte dos Illuminati, um conselho secreto de heróis intelectuais que tomavam decisões drásticas para proteger a Terra, muitas vezes através de meios questionáveis. Junto com Tony Stark, Reed Richards, Doutor Estranho, Professor Xavier e Pantera Negra, Namor participou de decisões controversas como o exílio do Hulk em outro planeta e a coleta das Joias do Infinito. Este arco mostrou Namor como um pragmático disposto a fazer o que outros heróis não fariam para garantir a sobrevivência, culminando em sua decisão de destruir o mundo alternativo para salvar o nosso durante os eventos de incursões. Durante o evento Vingadores vs X-Men, Namor foi possuído por parte da Força Fênix, em um momento de raiva incontrolável, atacou Wakanda, inundando o reino e iniciando um conflito duradouro com o Pantera Negra.
Esta rivalidade se tornou uma das mais importantes da Marvel moderna, dois reis de nações orgulhosas e tecnologicamente avançadas lutando não apenas por seus povos, mas por suas visões de mundo fundamentalmente diferentes. As consequências deste ataque reverberaram por anos nos quadrinhos, criando ciclos de vingança e retaliação entre as duas nações. Em Timiran's Out, vimos um Namor desesperado formando uma cabala de vilões para fazer o trabalho sujo que os heróis se recusavam a fazer, mostrando como ele pode cruzar qualquer linha quando acredita que a sobrevivência está em jogo. Este arco culminou no evento Guerras Secretas, onde os múltiplos universos da Marvel colidiram. A disposição de Namor de trabalhar com vilões como Thanos demonstrou seu pragmatismo extremo, uma característica que frequentemente o coloca em rota de colisão com heróis mais idealistas. Mais recentemente, em X-Men, Reinado do X, Namor enfrentou o dilema sobre aliar-se à nação mutante de Krakoa ou manter Atlântida isolada, explorando sua identidade como um dos primeiros mutantes da Marvel. Seus conflitos com Emma Frost e Magneto revelaram as tensões entre suas diversas lealdades, à sua espécie mutante, ao seu povo Atlante, e às vezes à humanidade como um todo. E claro, sua adaptação cinematográfica em Pantera Negra, Wakanda para sempre reinterpretou sua origem para conectá-lo à mitologia maia, apresentando-o como o protetor de Talocan, uma versão submarina de civilização mesoamericana, ampliando ainda mais o rico legado cultural do personagem. Esta reinvenção para o MCU mostrou como o personagem de Namor é versátil o suficiente para ser reinterpretado através de diferentes lentes culturais enquanto mantém sua essência de monarca protetor e anti-herói complexo. Em cada uma dessas histórias, Namor mantém uma constante: sua lealdade inabalável ao seu povo e sua disposição de enfrentar qualquer herói ou vilão, que ameace os oceanos. É esta determinação que o torna simultaneamente um aliado valioso e um inimigo temível, dependendo de que lado você está quando as ondas da guerra começam a se formar. Namor não é apenas um dos personagens mais antigos da Marvel, mas também um dos mais poderosos. Sua natureza híbrida de humano, Atlante e mutante concedeu-lhe um conjunto impressionante de habilidades que fazem dele uma força a ser respeitada tanto no mar quanto na terra. Como Atlante, Namor possui uma força sobre-humana extraordinária, superando facilmente heróis como o Homem-Aranha e rivalizando com o Coisa em certas condições. Esta força aumenta exponencialmente quando ele está submerso na água. Quanto mais profundo ou mais tempo permanece no oceano, mais forte ele se torna. Nas profundezas do oceano, sua força pode rivalizar até mesmo com a do Hulk ou Thor. Testes já mostraram que ele é capaz de levantar mais de 100 toneladas quando totalmente hidratado. Em comparação, no ar, sua força diminui gradualmente, mas ainda permanece significativamente superior à de um humano comum. Sua fisiologia atlante também lhe confere uma resistência extraordinária a danos físicos. Sua pele e ossos densos podem suportar a pressão extrema das fossas oceânicas mais profundas sem sofrer danos. Ele pode resistir a impactos de balas e até mesmo sobreviver a explosões consideráveis. Esta resistência é complementada por um fator de cura acelerado, permitindo que ele se recupere rapidamente de ferimentos que seriam fatais para humanos comuns. Uma das características mais distintivas de Namor são os pequenos conjuntos de asas em seus tornozelos. Estas não são apenas decorativas, são uma manifestação de sua mutação e permitem que ele voe em velocidades impressionantes, chegando a ultrapassar 300 milhas por hora em condições ideais. Esta capacidade de voar é extremamente rara entre os Atlantes e marca Namor como verdadeiramente único entre seu povo. Na água, Namor é praticamente imbatível. Ele pode nadar em velocidades que excedem 300 nós, movendo-se mais rápido que torpedos militares. Sua visão submarina é perfeitamente adaptada para ver nas profundezas mais escuras do oceano, e seus pulmões especializados podem extrair oxigênio tanto do ar quanto da água, permitindo que ele permaneça submerso indefinidamente. Além disso, ele é imune aos efeitos da descompressão e pode suportar as temperaturas congelantes das mais profundas trincheiras oceânicas. Além de suas habilidades físicas, Namor possui um vínculo telepático com a vida marinha. Ele pode se comunicar com criaturas oceânicas, em alguns casos, controlá-las. Isso lhe permite convocar exércitos de predadores marinhos quando necessário, transformando o próprio oceano em uma arma. Já o vimos comandar desde pequenos cardumes de peixes para criar distrações até gigantescos leviatãs das profundezas para ataques devastadores. Uma das habilidades menos conhecidas, mas potencialmente mais devastadoras de Namor, é sua bioeletricidade. Similar a uma enguia elétrica superpoderosa, ele pode gerar poderosas descargas elétricas capazes de incapacitar oponentes ou até mesmo danificar equipamentos eletrônicos sofisticados. Como rei de Atlântida, Namor também tem acesso à tecnologia avançada Atlante,
incluindo veículos submarinos, armas energéticas e armaduras de combate feitas de materiais encontrados apenas nas profundezas do oceano. O Tridente Real de Atlântida, sua arma de assinatura, é feito de um metal oceânico virtualmente indestrutível e pode canalizar sua bioeletricidade natural, tornando-o ainda mais perigoso em combate. Um fator crucial para entender os poderes de Namor é sua dependência da água. Se privado de contato com água por longos períodos, suas habilidades diminuem drasticamente. Esta vulnerabilidade já foi explorada por inimigos inteligentes, que sabem que um Namor desidratado é muito menos formidável que um totalmente hidratado, embora ainda seja um adversário extremamente perigoso por seus padrões. Ao longo de sua história, Namor construiu uma teia complexa de alianças e inimizades que refletem sua natureza ambígua. Entre seus aliados mais constantes estão seu próprio povo, os Atlantes, que o seguem com lealdade inabalável apesar de seu temperamento volátil. Seu primo Namora e seu conselheiro Vashi permaneceram ao seu lado por décadas, oferecendo orientação e suporte nos momentos mais difíceis do reino submarino. Namora, sendo ela própria uma híbrida de humana e Atlante, compartilha muitas das experiências e dilemas de identidade de Namor, tornando-a uma confidente valiosa e uma das poucas pessoas que conseguem acalmar sua fúria quando necessário. Na superfície, Namor mantém uma relação particularmente complexa com o Quarteto Fantástico. Apesar de frequentemente entrar em conflito com Reed Richards, ele nutre uma profunda admiração romântica por Susan Storm. Este triângulo amoroso tornou-se uma das dinâmicas mais duradouras dos quadrinhos, com Namor alternando entre tentativas de conquistar Sue e respeitar seu casamento com Reed. Com Johnny Storm, a tocha humana, compartilha uma rivalidade amigável, enquanto com o Coisa mantém um respeito mútuo baseado na força de ambos. Os X-Men também figuram entre seus aliados importantes, especialmente desde que foi confirmado que Namor é um mutante, na verdade, o primeiro mutante publicado pela Marvel. Charles Xavier sempre tentou incluí-lo como ponte entre mutantes e Atlantes, e Emma Frost desenvolveu uma relação romântica e estratégica com ele durante vários períodos. Ciclope e Wolverine, apesar de frequentes desentendimentos táticos, respeitam a determinação feroz de Namor e sua disposição para fazer o que é necessário. Durante a Era de Krakoa, Namor enfrentou a difícil decisão de manter Atlântida independente ou juntar-se à nação mutante, ilustrando seu eterno dilema entre mundos. No grupo Illuminati, Namor trabalhou ao lado de Tony Stark, Reed Richards, Doutor Estranho, Professor Xavier e Pantera Negra para proteger a Terra de ameaças cósmicas. Esta aliança problemática revelou como, apesar das diferenças ideológicas, Namor é respeitado por sua inteligência estratégica e disposição para tomar decisões difíceis. Durante as incursões, foi ele quem deu o passo que outros não puderam, destruir um mundo alternativo para salvar o nosso, demonstrando seu pragmatismo implacável. Entre seus inimigos mais notórios está o Senhor do Oceano Atuma, um guerreiro bárbaro que constantemente tenta usurpar o trono de Atlântida. A rivalidade entre eles é antiga e sangrenta, representando visões opostas para o futuro da civilização submarina, a preservação cultural defendida por Namor contra a expansão militarista de Atuma. Cada confronto entre eles não é apenas uma batalha de força, mas um choque de filosofia sobre como Atlântida deveria se relacionar com o mundo externo. Tiger-Char, originalmente um nadador olímpico transformado em um híbrido de humano e tubarão, tornou-se outro adversário recorrente, frequentemente tentando estabelecer seu próprio reino submarino às custas de Atlântida. Sua inveja dos poderes e status de Namor alimenta uma vendetta pessoal que já resultou em numerosas batalhas épicas nas profundezas do oceano. Nenhuma rivalidade, no entanto, se compara a que Namor desenvolveu com T'Challa, o Pantera Negra. O que começou com a devastadora inundação de Wakanda durante Vingadores vs X-Men evoluiu para um conflito ideológico entre dois monarcas orgulhosos. Ambos são reis de nações tecnologicamente avançadas que permaneceram escondidas do mundo, mas com filosofias fundamentalmente diferentes sobre isolacionismo e engajamento internacional. Este conflito chegou ao ápice na adaptação cinematográfica, onde Namor de Talocan e Shuri de Wakanda tiveram que decidir entre guerra total ou coexistência tensa, representando um dos dilemas geopolíticos mais fascinantes do universo Marvel. Ao mergulharmos nas profundezas da história de Namor, vemos um personagem que transcende categorias simples. Nem herói, nem vilão, ele é o defensor inabalável de um reino que a maioria dos humanos nunca verá, mas que cobre mais de 70% de nosso planeta. Sua jornada desde 1939 até hoje reflete não apenas a evolução dos quadrinhos, mas também nossa relação complexa com os oceanos, fontes de vida, mistério e, cada vez mais, preocupação ambiental.
O futuro de Namor no universo cinematográfico Marvel parece promissor após sua impressionante estreia em Pantera Negra, Wakanda para sempre. Diferente de sua contraparte dos quadrinhos, o Namor do MCU é o protetor de Talocan, uma civilização subaquática de origem mesoamericana. Esta reinterpretação abre portas para explorar tensões geopolíticas entre Talocan, Wakanda e o resto do mundo, espelhando conflitos reais sobre recursos naturais e soberania nacional. Uma teoria fascinante sugere que Namor poderá ser fundamental na introdução dos mutantes no MCU. Como o primeiro mutante publicado pela Marvel Comics, ele seria uma ponte perfeita entre o mundo submarino e a emergente comunidade mutante. Imaginem um cenário onde jovens talocanianos começam a manifestar poderes além daqueles típicos de seu povo, levando Namor a investigar um fenômeno genético global que acabará revelando-se como Gene X. Outra possibilidade intrigante é o potencial conflito entre Namor e outros personagens poderosos do MCU. Um embate com Thor ou Hulk seria espetacular, mas talvez o mais interessante seria vê-lo interagir com Doutor Destino, quando este for introduzido. Nos quadrinhos, estes dois monarcas cultivaram tanto alianças quanto rivalidades intensas, e ambos compartilham o orgulho e a disposição para fazer o necessário por seus povos. A questão ambiental também oferece terreno fértil para futuras histórias. Em um mundo onde a poluição oceânica e as mudanças climáticas ameaçam ecossistemas marinhos, Namor poderia emergir como um defensor radical do meio ambiente, talvez até unindo-se temporariamente a vilões ecológicos como Nameca em uma cruzada para forçar as nações da superfície a mudarem suas práticas. Qualquer que seja o caminho escolhido para Namor, uma coisa é certa: sua complexidade moral continuará desafiando audiências a questionarem as fronteiras entre heroísmo e vilania. Talvez a maior lição que Namor nos oferece é que a perspectiva importa. O que parece uma ameaça da superfície pode ser um ato de desespero para proteger um mundo inteiro sob as ondas. Da mesma forma que os oceanos guardam segredos nas suas profundezas impenetráveis, Namor continuará sendo um dos personagens mais profundos e imprevisíveis do universo Marvel. Impetuoso como uma tempestade marítima, leal como a maré que sempre retorna à costa, e ancestral como as próprias águas que cobriram a Terra desde o princípio dos tempos. O Rei de Atlântida permanece, como sempre foi, uma força da natureza que não pode ser verdadeiramente domada, apenas respeitada.